Nessa semana, o comediante Léo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por conta de um show de stand-up dele chamado Perturbador, em que ele fazia referências ali ofensivas a diversos grupos minoritários. Fazia referência a negros, idosos, nordestinos, portadores de HIV, homossexuais, indígenas, evangélicos, judeus e pessoas com deficiência. Esse vídeo foi gravado em 2022, tem mais de 3 milhões de acessos no YouTube, e além da pena em regime fechado, tinha também ali uma multa de mais de 1.000 salários mínimos e de indenização de mais de 300 mil reais. E eu gostaria, nesse momento, de falar um pouco sobre esse caso do Léo Lins. É claro, eu não vou ficar falando da lei, a lei não sei o quê, porque eu não sou advogado, não é minha questão. Mas eu quero falar sobre esse fenômeno, essa coisa, né? Essa coisa como um todo. Vale dizer que, enfim, a internet entrou em pânico depois disso, os humoristas que fazem parte do circuito legitimado, estabelecido de humor stand-up, todos vieram em defesa do Léo Lins, né? Todos eles que consideram que o humor é neutro, é uma forma de arte e por isso precisa ser intocável, intocada. Ao mesmo tempo, você teve muito advogado entrevistado que chegou a dizer que, assim, liberdade de expressão é uma coisa, outra coisa é você se utilizar, instrumentalizar certa liberdade de expressão para simplesmente ofender o povo por aí. E a própria juíza que fez a sentença afirmou que o Léo Lins ele pratica discursos discriminatórios como meio de vida, inclusive consistem em fonte de renda, ou seja, o cara ganha grana com discursos discriminatórios e nada acontece e fica essa proteção aí meio informal, mais formalizada também, a gente vai ver mais pra frente aqui no vídeo, essa proteção de que é só uma forma de arte, não é nada demais, né? O problema é de quem se ofende, tipo assim, né? E aí eu gostaria de pensar nesse humor, no humor como um todo, enquanto uma forma de discurso. E enquanto uma forma de discurso, o humor, ele, assim, não é uma questão de quem se ofende, né? Não se trata de quem se ofende. Não é uma questão que envolve a subjetividade pura e simplesmente, mas que envolve os processos de subjetivação das pessoas, de como elas vão ser e praticar o dia a dia delas em sociedade. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que o discurso, seja ele qual for, seja qual for o discurso, é o tipo de coisa que vai dar para as pessoas possibilidades de agir em sociedade, possibilidades de significar o mundo, de dar sentido para o mundo, mas de fazer alguma coisa com esse mundo também. O que eu quero dizer, no fundo, é que discurso é uma prática, discurso é um fazer, discurso não são palavras no ar, discurso é de fato um fazer. E isso que eu estou falando não é uma novidade, né? Já é estudado dentro da linguística, na análise do discurso, o discurso enquanto algo que acontece na realidade concreta, e não como algo que depende da interpretação, né? A gente já compreende hoje que o sentido das coisas é sempre compartilhado e ele existe localmente, ele existe de maneira concreta nos diferentes lugares que a gente vive. O sentido ele assume a sua forma a depender do grupo, a depender do local, do tempo histórico e por aí vai. E é por isso que eu acho importante compreender a piada como um tipo de discurso e, de um ponto de vista da análise do discurso do Michel Foucault, como uma prática discursiva que constitui sujeitos e que, de certa forma, organiza os símbolos que a gente tem na sociedade para lidar com as pessoas, com os sujeitos, com as instituições e por aí vai. Seguindo essa linha de pensamento do discurso, para mim é muito óbvio que vale a pena falar sobre Adilson Moreira e o racismo recreativo. No racismo recreativo, Adilson Moreira descreve como que depois da abolição da escravatura, uma das maneiras de ser racista, de aplicar violência racista, de que já não podia ser uma simples, violência com uma propriedade, já não poderia ser algo tão direto, uma das maneiras de manter uma dominação branca sobre negros foi também através da ridicularização, através da piadoca, através do humor, através da maneira de fazer com que a pessoa negra fosse menor dentro de um contexto humorístico. Eu acho que esse livro do Adilson Moreira, ele tem como objeto o racismo, né? Mas que ele pode ser aplicado para
qualquer grupo minoritário, grupo excluído, que no humor acaba fazendo o papel de palhaço. No humor, lugar onde a violência pode ser aplicada sem ter, assim, muita resistência, acaba tendo sempre esse papel central de ser o alvo da piada. E aí você tem a figura da loira burra, da mulher burra, que não sabe dirigir, você tem a figura também do neuroatípico, que é bobo, ingênuo, caricato, você tem a figura do negro, o negro que é selvagem, a figura do negro que é ladrão, e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Quando a gente consegue compreender que há uma maneira recreativa de aplicar uma violência a partir do humor, a primeira coisa que a gente pode concluir é que o humor não é neutro, não existe neutralidade no humor, assim como não existe neutralidade em nada nesse mundo. O humor é uma prática específica que existe em sociedade e se relaciona diretamente com os diferentes sentidos que existem no nosso dia a dia, com as diferentes ideologias que existem no nosso dia a dia, com as diferentes formas de compreender o mundo que existem no nosso dia a dia. Ou seja, com todo respeito, pensar numa neutralidade do humor tem aí um quê de ingenuidade, mas também tem um quê de tentativa de se proteger da crítica, se proteger das consequências das próprias ações, se proteger do fato de que, querendo ou não, o artista está no meio de N conflitos que, querendo ou não, ele está participando no momento em que faz a piada. Querendo ou não, está participando disso. E quando eu digo que o humor não é neutro, eu não estou falando da ideologia política do humorista. Eu estou dizendo do sentido das palavras mesmo, do discurso, novamente. Eu estou falando que quando você faz a piada, essa piada nunca é neutra. Independentemente se a pessoa que a escutou vai achar legal ou vai achar chato. Independentemente se o alvo que escutou vai dar risada ou não vai dar risada. Esse não é o ponto. E esse nunca deveria ser o definidor, nunca deveria ser o critério da análise. Porque esse tipo de análise sobre o humor e sobre os efeitos do humor não é uma análise subjetivista de quem se ofende e quem deixou de se ofender. É uma análise um pouco mais sofisticada sobre o sentido prático que tem na construção do humor na nossa sociedade, nos diferentes alvos que acabam sendo afetadas por ela. E agora tem uma coisa que é interessante de dizer, né? Que é o seguinte: quando a gente percebe que os humoristas mais famosos, que trazem mais público, que geralmente são aqueles que apadrinham outros humoristas, são geralmente aqueles que têm mais destaque na mídia, são aqueles que têm podcast, são aqueles que têm programas, que participam da televisão, que participam do YouTube, são aqueles que são donos de comedy clubs. Eles formam uma camada que define qual é o humor que vai ser legitimado no dia a dia. A gente pode pensar a partir da noção de campo social do Pierre Bourdieu. Campo social seria um campo de relações sociais, de posições sociais, onde você tem dominantes e dominados dentro desse campo, mas acima de tudo, dentro desse campo você tem uma certa autonomia para decidir suas próprias regras e para decidir quais são os objetos que valem a pena. E principalmente, quem está na parte dominante tem autonomia e está sempre numa luta ali para decidir como se classifica o tipo de objeto deste campo. E aí, pegando para o humor, né? Como se classifica o humor verdadeiro, como se classifica o humor legítimo, como se classifica como o humor deve ser. E aí pensa comigo, a pessoa vai para um comedy club, que é desses grandes nomes. Ela vai ter que fazer uma piada que se encaixe dentro daquele ambiente. Ela participa de programas de TV, ou então podcasts, por exemplo. Ela vai ter que se adequar um pouco a isso, vai ter que se adequar ao tipo de humor que é classificado como o tipo de humor que é relevante ou que é legítimo. E eu não preciso citar muito, mas assim, os diferentes nomes do humor, os nomes de destaque, os apresentadores de TV, de podcast, que levam muitas pessoas para o teatro, geralmente eles colocam o humor como sendo aquela coisa que é neutra e aquela coisa que é para bater em todo mundo, para bater em todo mundo. Eu vou deixar um vídeo aqui de um cara, rapidinho, que eu acho muito interessante porque ele faz a interpretação perfeita desse bater em todo mundo. Porque esse ladrão 9D safado, filho do Satã, quer implementar a ditadura comunista aqui e colocar o filho de todo mundo na droga, é isso que ele quer. E eu falo do Bolsonaro também. Pô, Bolsonaro tem um pau muito grande, meu. Que é isso?
Eu engasgo, rapaz. Sai pra lá com esse pauzão. E por que eu tô trazendo esse tema do campo social, né? Dessa autonomia do campo? Porque é justamente o entendimento de que o humor é um tema, é um campo, é um assunto que está em disputa também. E faz parte dessa disputa disputar a classificação do humor que é legítimo, que pode acontecer. Aquele humor que é militante, aquele humor que é engajado, ele é considerado um humor ruim por essa classe dominante, por esse grupo dominante, na verdade, que tem dentro do campo do humor. É considerado um tipo de humor que é chapa branca, é um tipo de humor que tem rabo preso, porque supostamente um humorista de verdade não teria rabo preso, mas coincidentemente esses humoristas que estão nesse grupo dominante geralmente são aqueles mais reacinha e por aí vai. Essa disputa que existe sobre a legitimidade do humor, ela acontece tanto em relação ao público, né? Se conquistar um público que legitime certas formas de fazer humor e que, portanto, considere legítimo uma forma engajada em detrimento de uma forma que é supostamente neutra, supostamente bater em todo mundo, e também envolve necessariamente você pensar quem são os donos dos comedy clubs, a possibilidade de você criar cenas de comédia que tem outra regra, uma regra ali, uma regra interna que está na disputa, que participa dessa luta dentro do campo do humor, que participa nessa disputa de o que é fazer humor. E só pra gente arrematar essa conversa, eu vou colocar aqui um exemplo de uma das manifestações pró-Léo Lins que foram feitas, né, uma delas, que é a do Rafinha Bastos e como que ele entendeu essa questão, que é um entendimento que, na moral, é dominante entre esse grupo dominante dentro do campo humorístico. Léo Lins condenado a 8 anos de prisão e uma multa milionária por causa de piadas que ele fez no palco. Falar uma coisa pra você, seria muito fácil pra mim vir aqui pra dizer que não, é apenas um comediante, veja só, as piadas estão sendo condenadas enquanto políticos estão aí à solta, roubando e tal. Seria muito fácil. Mas a verdade é o seguinte, eu concordo completamente com essa punição, entendeu? Um artista não pode se utilizar da tal da arte para praticar crimes. E eu queria muito, torço para que esse seja apenas o primeiro movimento de um processo que tem que se estender. Mais gente tem que ir para a cadeia. Eu, inclusive, tenho a lista aqui, alguns dos nomes que eu acho que também deveriam ir para a jaula amanhã por causa dos crimes que cometeram através da arte. Veja só. Adriana Esteves, que na novela Avenida Brasil fez aí o papel de Carminha, fez abandono de criança no lixão, olha só, assassinato, sequestro, tentativa de homicídio, adultério, estelionato e manipulação emocional. Entendeu? Como é que a gente prende o Léo Lins e não prende essa pessoa? Entendeu? Que seja apenas um processo que está começando. Tem mais gente, veja só. Matheus Solano, que na novela Amor à Vida fez o Félix Cury, praticou tentativa de assassinato da própria sobrinha. Da própria sobrinha. Desvio de dinheiro do hospital, chantagem, sabotagem. Não dá para deixar um cara desses, né, que através da arte pratica esses crimes. Essa leitura do Rafinha, ela tem alguns pontos, eu vou começar com o que é mais óbvio, né? Que é uma comparação esdrúxula na medida em que uma novela, você tem uma construção ficcional que é completa e que o personagem é parte dessa construção ficcional e que os personagens citados, eles são o vilão, a vilã, né, que tem dentro da novela, ou seja, você tem uma gama de sentidos na novela que está para além de um personagem. Mas essa gama de sentidos envolve todo o contexto da novela, toda a narrativa da novela, em que as narrativas de cada personagem estão ali inseridas como parte, e não como fim em si, e não como um todo. É diferente do stand-up, que tem um outro formato, uma outra maneira de acontecer, em que há uma conversa, um diálogo diretamente entre o produtor da piada ali, a pessoa que está fazendo, né, o comediante, e a sua plateia. Eu acho que aqui a gente tem assim uma diferença que é fundamental, né? Mas o mais importante, o mais interessante é esta consideração de que se trata só de arte, só da palavra. É só arte, é só piada, como se não houvesse um efeito material, prático, concreto desse discurso na vida real.
que é justamente essa consideração, né? É o inverso de tudo que eu falei até agora no vídeo, né? Da maneira como eu consegui reconstituir a prática discursiva ao longo desse vídeo e colocá-la dentro de um campo de disputas. E faz parte esse tipo de estratégia. Eu não estou dizendo que é uma estratégia pensada, né? Uma coisa assim, um complô, algo nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que essa forma de entender a realidade, esse discurso específico de compreender a classificação do humor, Pierre Bourdieu ele usa dois termos, um é o ilúsio e o outro é a doxa. O ilúsio seria essa ilusão de que vale a pena se engajar com as regras do jogo, e a doxa são as regras do jogo que não são questionadas e que funcionam de um jeito que o campo mantém a sua autonomia. Pensar no que o Rafinha Bastos está dizendo é compreender que é um tipo de discurso que naturaliza uma certa ilusão de participar do jogo, de entender que o jogo a ser jogado é um jogo da piada dentro de um nível de neutralidade e que a melhor vence, né? Como se fosse um jogo meritocrático de piadas. E convém também compreender que é o tipo de discurso que naturaliza a doxa, ou seja, as regras do jogo. Naturaliza esse lance de que você vai lá, faz sua piada sobre qualquer tema de qualquer jeito e o riso da plateia é o que define a sua legitimidade. O que desconsidera que, inclusive, a plateia, ela é determinada socialmente, né? A plateia não é qualquer pessoa que tá ali dentro dando risada. Não se trata disso. Quando você tem a construção de um campo específico, quem tá consumindo os produtos culturais desse campo, o produto artístico do campo, também é um público que foi construído para ter os critérios de observação que são adequados ao campo. Então você vai ter uma plateia que vai adorar uma piadoca sobre indígena, negro, pessoa com HIV, por aí vai, você vai adorar isso. A pessoa vai amar esse tipo de piadoca, na medida em que esse tipo de piadoca é meio que a bandeira que significa a liberdade de ser do humorista. E tudo isso, evidentemente, baseado numa liberdade de expressão capenga, numa noção de liberdade de expressão que não tem base na realidade, que é uma parada, assim, absurda, que nem está para discussão. O mesmo vale para aqueles discursos do tipo assim, né? Ah, porque tem crimes maiores acontecendo e eles vão pegar justo esse. Uma coisa também não tem nada a ver com a outra, né? Não dá para se proteger de praticar um crime porque existem outros crimes no mundo. As coisas não funcionam assim. E aí eu nem vou falar muito sobre isso porque aí eu acho que é o óbvio da bobeirice, né? É o óbvio do que não faz sentido. Mas é isso, minha gente. Queria deixar meus 2 centavos aqui em cima desse assunto. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Fiquem à vontade para deixar seus comentários, suas opiniões sobre o que aconteceu. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, já me ajuda demais, me ajuda muito. Se inscreva no canal se não for inscrito, seja membro para ter vídeos exclusivos só para membros e até a próxima.